Existe uma coisa invisível que ela rege como que as redes sociais hoje se apresentam, né? E essa coisa invisível são os algoritmos, são os cálculos que são feitos para que algo apareça para você. O algoritmo ele funciona tanto para o Instagram, quanto para o Facebook, quanto para o LinkedIn e também recentemente começou a trabalhar mais forte para o Twitter. A gente fala algoritmo de uma forma mais popular, mas é só para você ter ideia que existe uma função, né, um determinado código que é criado para que exiba um conteúdo para você que não é exibido para uma outra pessoa. Então é muito importante conhecer esse conceito quando a gente vai trabalhar com marketing digital, tá? O mais conhecido, né, o que popularizou esse conceito foi o Facebook. O Facebook ele criou um método que basicamente tinha três funções principais para classificar o conteúdo que aparece. Tá? A primeira coisa que o Facebook olha é a afinidade. Tá? Esse conceito, né, o Facebook nunca divulgou externamente, não, a gente realmente usa esses critérios. Mas isso foi desenvolvido ao longo do tempo por quem trabalha nesse setor, por quem pesquisa, e a gente chegou à conclusão de que o Facebook usa esses fatores. Né? Ele começou com três fatores principais, a afinidade, a relevância e o tempo, e depois ele evoluiu para outros fatores. A afinidade ela tem a ver com aparece mais para você aquilo que você curte, aquilo que você está interessado. Então, se você torce para o Flamengo, para o Corinthians, para o Bahia, a chance de aparecer uma notícia do seu time vai ser maior. Não só porque você já curte páginas relacionadas, mas porque você demonstra a cada like, a cada comentário que você faz sobre o seu time, que você tem interesse naquilo. Então, uma palavra-chave que menciona, é um site que você navegou, toda essa informação o Facebook recebe e fala, bom, o Renan ele tem afinidade com o time e tal. E a partir daí, ele começa a mostrar mais desse conteúdo para você. Essa afinidade, ela é fundamental e ela até recentemente foi alvo de discussão, porque ela acaba criando o que a gente chama de bolha, né? A bolha nada mais é do que você começa a curtir um determinado tipo de conteúdo, por exemplo, político, né? Você curte um conteúdo com viés de esquerda ou viés de direita, enfim. A partir daí, você começa a receber mais informações sobre que reforçam o seu viés, né? Que reforçam o que você tem afinidade. Com o tempo, você não recebe mais nada que tenha aquele outro viés, aquela outra posição, aquela outra visão. E aí você se fecha numa bolha de forma até um pouco inconsciente, porque é natural para você aquele procedimento. Ele é lucrativo para o Facebook, né? Porque mantém o usuário mais engajado. Enfim, a coisa continua e aí cria-se o que o pessoal hoje está discutindo, né? Bastante, que é a bolha. Se você quiser depois ler um pouquinho mais sobre isso, tem um livro bem bacana, tá? Que são os filtros invisíveis ou filtros bolha, né? Você pode pesquisar os dois nomes. Elie Parisier, que é um autor que estuda isso há alguns anos e é base aí para todas as pesquisas no ramo. Tá? Então, essa criação de um mundinho seu é o primeiro fator que o Facebook leva em consideração. Para a empresa, o que isso significa? Significa que você tem que escolher um nicho, você tem que escolher uma persona-alvo. Sabe aquela pessoa que você quer atingir, que você quer falar com aquela pessoa? Então, foca nela. Exemplo clássico, você tem uma empresa de educação. Aí essa empresa ela tem dois públicos básicos, estudantes e pessoas que estão lá sei lá, que vão entrar, né, ou vão fazer vestibular e tal. E aí você cria uma página no Facebook e começa a tentar falar com os dois públicos e de repente você começa a não conseguir falar direito com nenhum deles e perde relevância. Isso é o quê? A sua página não está tendo afinidade com nenhum dos dois nichos, tá? Ela está muito dispersa. Então a rede social, principalmente o Facebook, ela valoriza muito isso, que você escolha um nicho. Daí surgiu uma outra coisa também, vocês devem ter percebido recentemente como que negócios na internet têm cada vez mais se especializado, né? Então antes você tinha uma loja que você entrava, uma loja física, digamos assim, antes da internet, que tinha camisa. Né? Aí foi para a internet, essa loja começou a vender algumas camisas online, depois surgiu uma marca que começou a vender só camisas, mas camisas com estampas, etc. E aí depois, alguns anos, começou a surgir uma marca que vendia estampa, mas a estampa é exclusiva
de um determinado segmento, por exemplo, filme ou literatura, né? E aí, depois de um tempo, surge uma outra marca que ela é especializada em filmes, só que só filmes do Quentin Tarantino, por exemplo. O que é isso, né? É o nicho, é você ir aprofundando no nicho a tal ponto, aproveitar o que a rede social tem de melhor, né? Que isso gera oportunidades de negócio. Não é algo necessariamente ruim, né? Você fala, ah, Renan, mas aí isso fica muito específico. Eu sei que é específico, só que é algo que pode gerar oportunidades, porque às vezes é um nicho que você vai conseguir atender como ninguém atendeu. Daí tem um ponto importante também que eu gosto de falar para todo mundo, né? Eu estou falando aqui só de afinidade, ainda não falei tanto de relevância nem de tempo, porque a afinidade realmente é o mais importante deles. Uma dica, né? Se você quer ser influenciador online, alguma coisa, você quer ser um blogueiro famoso, alguma coisa assim, evite nichos que já tem outros blogueiros famosos, né? Evite aquele nicho maior, entra num menor dentro desse nicho. Vou dar um exemplo. Há alguns anos, mais de 10 anos, o principal player no nicho nerd é o Jovem Nerd, por exemplo. Tem alguns outros também. Tá? E aí acabaram surgindo outros que se especializaram, uns que são melhores no YouTube, outros que são melhores no Snapchat, etc. e tal. Mas o Jovem Nerd é aquele padrão, né? Principalmente na área de podcasts. Então, se você chegar hoje e montar um podcast para falar do mundo nerd, você não vai conseguir competir com o Jovem Nerd. O conteúdo dele está há muito mais tempo no ar, ele já tem uma base muito maior. E aí depois começaram a surgir outros tipos de influenciadores que ganharam muita fama. Por exemplo, aqueles que falam só de games, né? Então, dentro do nicho nerd, eles foram lá e focaram em games. E esses hoje também já estão estabelecidos. Então, qual que pode ser uma oportunidade? Pode ser uma oportunidade de você falar de um game específico, né? Às vezes o seu game já tem um influenciador, então você vai ter que entrar dentro daquele game e falar de um aspecto só daquele game. Tá? Isso está acontecendo, gente, isso é muito normal. Então pense em qualquer nicho. Falando de coisas de internet, pode ser agricultura, pode ser enfermagem. Tá? Se tem alguém que já está abordando macro, vai ser difícil você entrar lá. Se não tem, corre e entra nesse macro, que é uma grande oportunidade. Mas se tem alguém nesse nicho maior, você vai para um outro nicho. Tá? Isso é bem tranquilo. Só que, óbvio, o difícil é identificar exatamente como você vai entrar nesse nicho. Né? Esse é o ponto chave dessa questão. Bom, afinidade é isso. Sobre a relevância, que é o segundo ponto. Relevância é muito simples. Você colocou algo no ar, ninguém está curtindo, ninguém está comentando, ninguém está compartilhando, o Facebook vai rebaixar esse conteúdo, tá? E essa regra, ela é uma regra que foi criada lá no começo no Facebook. Hoje, o Facebook, como dono do Instagram, está começando a utilizar isso também, então tem que tomar bastante cuidado. O que isso implica, gente? Implica que não aposte em quantidade, tá? O foco é qualidade de conteúdo. Se você coloca um conteúdo que está tendo muita gente comentando, etc., em seguida você coloca outro que ninguém está nem aí, você perde, né? Você perde esse ranking, digamos assim. Isso não serve só para página não, tá? Serve para perfil pessoal. Eu mesmo uso muito disso no meu perfil pessoal. Eu evito colocar um conteúdo, às vezes, ali, que eu sei que não vai ter um engajamento tão legal. Eu deixo isso para o Twitter, por exemplo. No Twitter eu gosto de falar algumas outras coisas que eu sei que não precisam ter engajamento, eu só quero falar com algum grupo bem específico. No Facebook, não. Eu quero manter meu perfil relevante, eu quero manter meu perfil sempre aparecendo para as pessoas. Então, eu evito falar, às vezes, um tema que vai fazer a repercussão ser baixa, tá? Isso não é tipo, vou evitar falar de um assunto porque as pessoas não vão gostar. Não é isso. É simplesmente, vou evitar falar de algo que as pessoas não se interessem. Então, seja relevante. Se você vai postar algo na sua página, faça algo que é interessante. Se você está só postando porque tem que colocar o post da segunda, terça e da quarta, tá errado, para agora, beleza? É só parar, não tem problema. Investe em qualidade e atrela isso a anúncios. Vai funcionar perfeito, tá? Vai funcionar muito bem. E no outro módulo do curso você vai poder ver isso com mais tranquilidade, como fazer os anúncios na prática, tá? Por fim, terceiro fator, tempo. O tempo é bem simples. O tempo colocou o conteúdo, tá? Ele está lá no ar, ele está rodando e tal. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, esse conteúdo vai perdendo relevância, tá? E a mesma coisa você colocou um conteúdo agora e em seguida colocou outro conteúdo. Esse primeiro, ele perde, né? Ele perde porque ele não é mais recente, então esse outro aqui vai ficar mais em evidência. Então, é muito importante, quando você está trabalhando com conteúdo, tá?
Muito, muito importante saber o timing correto de colocar algo no ar. Né? Então, se você tem um conteúdo muito legal e você coloca ele, às vezes, sei lá, no domingo, 5 horas da manhã, né, que é um horário que ninguém tá lá, você pode perder ele. Né? Se você tem um outro conteúdo que está muito bom, que está bombando, mas você em seguida coloca um outro conteúdo, você mata um pouquinho daquele seu alcance. Então, é muito legal também não ser muito fechado com uma agenda. Não, todo dia tem que entrar um post no horário tal, no outro horário tal. Esquece isso. Isso é muito voltado para uma empresa que, sei lá, tem que produzir notícia toda hora, tem que ter notícia de hora em hora. Você que é uma empresa ou uma pessoa física não precisa disso. Você coloca o conteúdo. Se ele está repercutindo, deixa ele repercutir. Né? Eu gosto de falar assim, você coloca o conteúdo, é igual abrir uma garrafa de vinho. Você abre a garrafa, deixa tomar um ar, faz o patrocínio, deixa aquela coisa, enfim, borbulhar um pouquinho e aí, enfim, quando aquilo estiver bem digerido, você vai para uma próxima. Mas não correr com isso. Não, eu coloquei um conteúdo, tem que colocar outro. Isso não funciona, tá? Isso acaba matando as escolhas ali, tá ok? Então, tempo, afinidade e relevância. Leve isso em consideração quando você for criar o conteúdo para sua página no Facebook e pense nisso também para outras redes sociais, principalmente o Instagram.